Como você se sentiu vendo o filme restaurado depois de tantos anos? Bem, eu jamais imaginava hoje, né, que nossos filmes, feitos, realizados em 1900, a partir de 1981, eles voltassem com toda a força, com tanto interesse do público, das pessoas, de assistir essa produção. Eu realmente não imaginava isso. Esses filmes, para mim, estavam lá no currículo, né, e algumas pessoas se interessavam a ver, uma ou outra pessoa já tinha botado no YouTube. Então, é assim, ninguém imaginava, depois dessa redigitalização, dessa transformação em 2K dos filmes, né, nem pensava que alguém tivesse interesse em fazer isso, como o projeto Cine Limite fez, né. Para mim foi uma grande surpresa, né, eu digo: "Ah, ótimo, tudo que for para melhorar, tal", mas eu não imaginava que isso ia ter uma repercussão tão grande, né, com tantas mostras, as cidades pedindo, começou por São Paulo, a Cinemateca, né, com uma boa repercussão de mídia, de público. Depois, Belo Horizonte, outras cidades que eu não acompanhei, e muito mais surpreendente que Nova York, agora Londres, né, e Portugal, né. Estamos iniciando ainda, né, menos de um ano, eu acredito que menos de um ano, né, esses filmes estão sendo exibidos no Brasil, em várias cidades brasileiras. Eu participei de sessão em Belo Horizonte, que foi maravilhosa, né, teve Fortaleza, que eu não acompanhei. Agora em Nova York, estou aqui em Nova York, né, participei da sessão, foi lotada e foi esgotado, os ingressos foram esgotados com antecedência. Foi a maior surpresa que eu poderia imaginar. Eu não contava mais com uma repercussão desses filmes, né. Estou falando particularmente de todos e do meu também, né. E Perequetê, e o mais interessante foi isso que me fez retornar ao filme, olhar o filme com mais um olhar, com um novo olhar, né, de pensar de transformar num longa-metragem, né. A gente gravou material, o Marto vai todo ano, Perequeté, o Marto, vai todo ano a João Pessoa, e eu disse: "Ah, vamos conversar", e Helder, Bruno, disse: "Ah, eu participo, tenho um seu equipamento, eu gravo com você", né. E aí veio Nova York, que ele viria, não deu para vir, aí Eric veio, fez a fotografia aqui, e no Anthology Film Archives, né, lotado, filas dos 2 lados, fila de espera, o cinema lotado, as pessoas reagindo positivamente aos filmes durante a sessão e depois no debate, interessados em saber o que foi isso na Paraíba, e também saber que nós fomos pioneiros, de certa forma, no Brasil pelo menos, de uma quantidade de filmes que trataram da temática queer, né, o LGBTQIAPN+, na realidade, naquela época a gente era gay, lésbica e travesti, né, e hétero e bissexual, então era mais resumido toda a tipologia, né, as orientações. E para mim foi muito gratificante estar nessa sessão aqui em Nova York, né, os filmes sendo aclamados, as pessoas vindo falar para a gente, dar parabéns. Marto, estar junto de Marto, que é uma coisa histórica para mim, né, para nós da Paraíba, da gente se encontrar aqui e continuar fazendo filme, revisitando Perequeté, né. É é inesquecível, é surpreendente, é maravilhoso. Você pode descrever qual era o clima político quando você fez o filme e como era ser um homem gay na época? Em 1979, que é o ano que cai o AI-5, né, começa a abertura política, mas gradual e lenta, como disse o ditador, né. Então, eu não sabia que vivia numa ditadura, eu vivia no armário, né, assumia para um ou outro amigo, era tudo muito para mim, né, era tudo muito fechado, era tudo muito escondido, né. A universidade me abriu as portas, me abriu a mente. Eu fui para a universidade em 77, fazendo odontologia, era um povo conservador, os alunos e os professores de odontologia eram super conservadores, é tanto que só porque eu questionava algumas coisas, tinha um professor que me chamava de comunista, naquela época. Então isso não é moda, isso já é moda sempre foi moda de questionou é comunista. E ele me chamava de comunista, né, a turma ria, brincava, só porque eu questionava as regras, a rigidez
tinha que ir de meia branca, sapato branco, e eu perguntava qual a finalidade de estar com meia branca e sapato branco. A gente não entrava na aula se chegasse assim. E, por outro lado, 2 anos depois, eu queria fazer jornalismo. Era o curso mais próximo de cinema, que tinha uma disciplina, uma ou duas de cinema, né? Inclusive com Linduardo Noronha, foi meu professor. E aí eu entrei em comunicação em 1979, fazendo odontologia. Não é, tranquei e odontologia, não tem nada a ver comigo, vou fazer comunicação. E comunicação era um desbunde total, né? Os professores vinham de fora com cabeça mais aberta, de Recife, de Belo Horizonte, de São Paulo. Eu tive professores desses estados que chegaram para dar aula em João Pessoa, né? E isso influenciou muito as ideias, a forma de agir, de pensar da gente, que estava procurando isso, essa abertura, respirar. Eu descobri que estava numa ditadura, não sabia que era ditadura, que a gente vivia numa ditadura. Para a gente só existia o comunismo, a ditadura comunista. Não existia a ditadura capitalista, né? Então, foi uma surpresa saber que estava. Quando caiu caiu o AI-5, né? Foi extinto o AI-5 de 79. Aí eu fui saber, a gente estava numa ditadura e tudo mais, comecei a ler sobre isso, conversar com pessoas que me disseram, e aí eu vi que a gente vivia uma ditadura. É tanto que a gente não tinha o peso, nós jovens, né, na época, não tinha o peso de uma ditadura, porque a gente começou a fazer cinema, tocando temas, fazendo críticas. O primeiro filme que eu fiz é um curta, acho que de 8 minutos, Beba Coca, Babe Cola, fazendo críticas multinacionais através da Coca-Cola, brincando com um poema concretista, mostrando imagens de miséria, e ao mesmo tempo uma parte ficcional, que tinha aparecia um sujeito se masturbando com a Coca-Cola, aquela Coca saindo como se fosse um orgasmo, um gozo. Então a gente era irreverente e não sabia, né? E fazia isso, e depois veio o primeiro filme solo, que foi Perequeté. Então, assim, me senti vontade, conheci Perequeté nos festivais lá de artes da Paraíba, em Areia, um festival. A gente ficou no mesmo quarto, um grupo, e eu sabia que eu já fazia os estágios da Varran, os ateliês Varran em João Pessoa, no Nudoc. Então, foi um convênio da Universidade da Paraíba com uma associação Varran de Paris, de Jean Rouch, que ele criou ateliês no mundo todo, e a Paraíba foi, no Brasil foi o que mais teve êxito, né? Onde se teve uma produção enorme, né? Então, no estágio, acho que eu fui o único que fiz um filme com a temática LGBT, talvez tenha sido o primeiro. Depois, Pedro Nunes lançou Close, fez Close, e aí a gente estava já envolvido no movimento, os negros, mulheres, gays, né? Foi criado o grupo Nós Também, né? Nós também, um grupo brincando com o título do grupo de São Paulo que se chamava Somos. E a Paraíba foi, acho que, o terceiro grupo gay organizado, depois do grupo gay da Bahia, o grupo gay da GGB, da Bahia de Luiz Motti. E aí eu fui entrando nessa onda toda, ainda todo mundo, a maioria todo discretamente, a gente se reunia, fazia reuniões uma vez por semana na casa de um dos professores, para discutir sexualidade, homossexualidade, aprender a discutir, ler textos, debater, né? Então isso foi muito importante na minha vida, para que eu começasse a ter consciência da minha sexualidade e homossexualidade, perder o medo, perder a vergonha, né? E a partir daí foi muito interessante. A gente começou a militar através da arte, né? Cinema, quadrinhos, cartões postais que Henrique Magalhães fazia, outdoor, a gente colocava outdoor artesanal na universidade, com frases discutindo essas questões, fazendo críticas sociais, pichações, né, então era a nossa forma de militância, né, naquele período, o que era possível. E a mostra, a oficina de comunicação, que era coordenada por Pedro Nunes, promovia isso, né? Inclusive, o meu primeiro filme foi inspirado num filme que ele fez, que foi o Super 8, o primeiro a voltar a trabalhar em Super 8, ele e João de Lima com o filme Gadanho. Isso aí a gente viu, pô, é possível a gente fazer cinema, né? Antes da chegada dos ateliês Varran, isso em 79, 80. E a gente começou a fazer com uma câmera só que existia de Super 8 na universidade, no curso de comunicação. A gente usou essa câmera para poder começar a fazer filme. Você pode nos contar um pouco mais sobre suas primeiras experiências com o cinema? Bom,
como eu fui para a comunicação, fazer jornalismo, eu já tinha interesse em cinema. Eu era um assíduo frequentador de cinema na minha cidade, no interior. Tinha 3 salas de cinema. Então, sempre que eu podia, eu vi pela primeira vez Roma de Fellini. Não sabia o que era Fellini, achava que era um bicho. E, por acaso, vi o filme e fui ver. E fiquei impactado com aquelas cenas de Roma, de Fellini, né? A beleza das imagens, aquela loucura de Fellini, gostei muito. E não tinha nem saber quem era Fellini, porque não tinha internet, não tinha nada, né? Livro, só fui saber que era Fellini quando eu entrei na universidade. E depois eu vi Roma de Fellini em Cajazeiras com minha mãe. Então, eu sonhava assim, coisa de adolescente, de criança, né? Filmando, fazendo aquelas filmes de índio, cowboys, naquela fantasia, né? Mas era uma coisa, um sonho distante. Na universidade, no curso de jornalismo, de comunicação social, eu vi que era possível fazer cinema, depois que eu vi Gadanho. E a gente fez um filme antes da chegada do Nudoc, a gente fez um projeto lá para a própria universidade fazer projeto Bolsa Arte. E a gente ganhou, bom, eu penso em R$ 800, mas não era reais, era cruzados, cruzeiros, para fazer esse curta, Beba Coca, Babicola. Na verdade, o título é Imagens do Declínio, ou Beba Coca, Babicola, um poema de Despir Natari, que a gente cantava no coral e a gente cantava essa música. Então, a gente foi tudo experimental, a gente botava imagens documentais das favelas e tal, e brincava e fazia imagens ficcionais com a Coca-Cola, um peido na tela, uma bunda, que era minha, soltando um pum na tela, para, né, brincar com a história da Coca-Cola, do lixo, cloaca, né? Que o poema fala cloaca, termina gritando todo mundo, cloaca, cloaca, né? Esgoto, essa coisa. E aí a gente fez essa brincadeira, uma parte é documental e outra com uma música bem solene e tal, triste, e a outra era essa música irreverente, Beba Coca, Babicola. Né? Então era uma crítica, assim, também teve uma repercussão boa na cidade, né? E depois vieram os estágios no DOC, né? A gente soube que o Nudoc ia oferecer estágio de cinema, e eu estava lá para me inscrever, e chegaram os franceses, Philippe Constantini, Séverin Blanchet, nessa turma que trabalhava na Varran de Paris. Esse pessoal veio para João Pessoa, Michel Abramovich, Mihai Abramovich, então já morreu Séverin, uma explosão em Cabo, Mihai morreu também, Felipe Constantini acredito que esteja vivo. E eram pessoas que tinham contato direto com Jean Rouge. Eles iam para os ateliês nos outros países, inclusive no Afeganistão, foi onde Felipe não, Séverin Blanchet morreu de um atentado, de uma bomba. Né? Então, esse pessoal foi muito importante para a nossa formação, né? Mas a gente fazia um cinema mais livre. Geralmente o cinema direto não bota música extradiegética, a música que está tocando na cena, tem que ser a música que está tocando na cena. Eu botei Perequeté, dublando. Bom, de qualquer maneira, aquilo era uma cena gravada de um espetáculo, né? Tá dentro ainda. Eles não faziam muitas restrições, não. Eu me lembro que eles diziam assim: o traveling é revolucionário, o zoom é reacionário. Então não usa zoom, então eu evitava usar zoom. E hoje eu concordo com eles. O traveling é muito mais bonito, mas eu acho que o zoom também, dependendo do contexto da cena, pode ser usado. E a gente tentava ir dentro das regras. Tinha uma folha que eles traduziram de um texto que acho que era de Pierre Baudry, né? Um textozinho que dizia as premissas do cinema direto. Então a gente tentava seguir normalmente. Só que a turma que fazia filme fora, como Henrique Magalhães, Henrique fez um filme durante o estágio, Tá na Rua, documentando a passagem de um grupo de teatro, uma trupe de teatro em João Pessoa. Mas aí Pedro Nunes, que não se, por uma briga boba lá, uma divergência ideológica, Pedro não chegou a fazer estágio no DOC, não se submeteu, e foi na linha de um filme mais jomardiano, né? Então tinha assim 2 grupos, o cinema direto, e Jomar brincou com isso, chamando de cinema indireto, que era oblíquo e indireto. Então ficou essa rivalidade entre esses grupos, mas transitava nos dois, era bobagem, era só. Então Jomar era muito irônico e criou o cinema indireto. E Pedro Nunes se aliou mais à linha de Jomar. A gente ficou mais no cinema documental direto, né? E saíram esses filmes. Então essa turma, como tem nós também, o grupo que começou a fazer filme, fez um pelo menos, que é o Baltazar da Lomba, que eu não participei em nada, que eu estava justamente fazendo meu estágio na França.
e eu perdi essa oportunidade de trabalhar com um grupo no filme, né. Então, tinha os filmes de Lauro Nascimento, que divergiam totalmente de cinema documental. Ele fez uma trilogia de filmes, poéticos, sem falas, né, muita pouca fala, né, tem alguma cena que aparece Jomar falando, mas no geral era música e imagem, né. E era uma turma que fazia um outro cinema, que não estava vinculada ao Nudoc, né, com apoio do Nudoc, né, porque o Nudoc emprestava as câmeras, né, pelo menos as câmeras, a ilha de edição, né, é isso. Como você decidiu fazer o filme Perequeté? Durante o estágio dos ateliês Varrano no DOC, todo mundo tinha que a gente fazia exercícios, uns primeiros exercícios com 2 cartuchos, 3 cartuchos, primeiro com um, depois com 3, depois o filme final. Então a gente decidia qual é o tema que a gente ia abordar, e aí a gente tinha uma certa quantidade de cartuchos, né, 10 até talvez até 20, não me lembro. E sempre economizando, porque eram 3 minutos cada cartucho, com todo cuidado para escolher realmente o que a gente ia gravar. Praticamente sobra pouca coisa do material filmado, né, depois da montagem. Então, eu conheci Perequeté dos espetáculos, espetáculo Cartaz de Cinema, Sou Louco por Ti Latrina, era o espetáculo, era cartaz de cinema, tinha o primeiro beijo gay da Paraíba no teatro, né, e meu irmão trabalhava nessa peça também, Buda, que fazia Carmen Miranda, né, então lotava, as pessoas passavam, aí aqui é o departamento de comunicação, que só tem viado, lésbica, tudo. Então, era a saída da universidade, entrada e saída, então era assim, uma peregrinação. Todo mundo vinha dos cursos mais conservadores e passava para dar uma olhada numa aula de Jomar, ficava um bocado de gente fora da sala, olhando, assistindo a aula de Jomar. E o espetáculo também, muita gente, lotava a Sala Preta, que era uma espécie de auditório que a gente tinha, né, onde os filmes geralmente estreavam e tal. E eu conheci Peraí até daí, né? Mas no festival a gente se aproximou, eu sabia que tinha que fazer um filme, e ele contando a vida dele, né, falando da vida dele e tudo mais, eu achei muito interessante, eu disse: "Não, você vai ser o personagem do meu filme". Aí como ele não, no início achava estranho falar da homossexualidade principalmente e tudo, mas ele terminou aceitando. Mas na verdade, assim, é mais um retrato, Perequeté, é mais um retrato do artista, mas claro que entra a questão a questão da sexualidade que não podia deixar de ser tocada, né. Então foi isso, a história dele eu percebi que era super comovente, né, a luta que ele batalhava em casa, na rua e tudo para se afirmar enquanto artista, enquanto homossexual, e me interessou muito, depois ele relutou um pouco, mas viu que era uma oportunidade, ele tinha também essa um pouco da vaidade de ele sabia que o cinema chegaria muito mais longe do que o teatro, né. Ele sabia que uma projeção reunia 100 pessoas, aí continuaria projetando, uma peça dificilmente atingiria esse público. Então acho que um pouco da vaidade, a vontade de se expressar também, ele aceitou participar do filme, né, a gente discutiu o que é que ia ser filmado, ele sugeriu muito. "Ah, eu tenho esse espetáculo, estou com esse espetáculo", ele queria mostrar o lado sério dele no espetáculo, e a gente registrou isso, mas também tinha o lado performático, que eu não sei, não me lembro se quando ele canta Meu Nome é Gal, eu não sei se aquilo ele fazia em algum espetáculo, ou ele fez só para o filme, eu acho que ele fez só para o filme, pegou um cenário que estava lá, e a gente foi no Teatro Lima Penante, que é um teatro da universidade, no centro da cidade, que é o mais alternativo, e a gente gravou essa cena. E também aproveitei as aulas o filme ficou quase um musical, porque também tem as aulas dele, que ele dava aula de dança e eu gravei também. No filme, Perequeté não é entrevistado diretamente, mas outras pessoas em sua vida sim. Por que você usou essa abordagem? Essa observação que você faz é interessantíssima. Eu não tinha me tocado com isso. Até agora, eu não analisei esse filme para ver do ponto de vista da abordagem documental, que eu usei quando eu botei Perequeté para conversar com Antônia e Júnior, aqueles 2 personagens também estudaram, fizeram cinema no Nudoc. Aí eu utilizei eles, que eram meus amigos, para conversar com Perequeté ali é aquele espaço do teatro, perto do teatro.
interessante essa observação, que eu usei o cinema observacional, que eu não sabia da existência, não tinha a menor noção, que é ali deixar os personagens agirem como se não tivesse uma câmera ali. Né? Então, eu fiz isso sem ter a mínima noção. Lógico que a gente viu alguns documentários que a Varram, que o estágio na Varram, os ateliês, nos mostravam. Né? E eu direto eu sabia que era aquela relação diretor e personagem falando diretamente, fazendo perguntas, que é o que acontece com a mãe dele. É o que acontece com o Leonardo, o professor que ele fala, que está no palco falando dele, do ator, do profissional. Deixa eu ver, são essas duas cenas que têm depoimentos. Já lá, quando ele está ensaiando na universidade, que ele interpreta o senhor que está moribundo, está morrendo, e ali é uma cena observacional. Ele não conversa com ninguém, eles estão agindo. Então, é engraçado, você falou de uma coisa que eu não tinha a menor noção hoje, nem depois de ter estudado. Eu estudei muito sobre documentário, eu tinha um grupo de pesquisa, a gente produziu vários textos sobre cinema documental, essas formas de abordagem documental, e eu não analisei, nunca olhei para Perequeté para ver esse filme e ver que eu fiz duas cenas observacionais e, pelo menos, sem ter noção do que era, que aquilo era documentário observacional. Estou descobrindo agora, porque você colocou essa questão. Foi intuitivo, totalmente intuitivo. Eu podia ter visto alguma coisa observacional, não me lembro, não sabia nem que era observacional, nem participativo, que era o cinema documental direto. Que participativo é esse encontro do diretor com o personagem, né? Então, não tem, só com a mãe dele, a tia dele, mãe adotiva, a tia dele é que eu fiz perguntas para ela e a gente vê que ela está falando para mim, para a câmera, né? É interessante descobrir isso agora. Como foi a decisão de filmar a tia de Perequeté? Bom, a partir dos pressupostos, das diretrizes do cinema direto, né? Que antes os franceses chamavam cinéma vérité. Depois, num colóquio na França, o grupo do cinema direto, né, liderado por Jean Rouge, decidiram que era muita pretensão chamar o documentário de cinema verdade. A verdade são várias verdades, que não existe essa verdade no documentário, e etc. Aquelas discussões todas, e que Jean Rouge falava, se houver uma verdade, é a verdade do encontro. Como é que o personagem se comporta de frente à câmera, como é que o diretor trata o personagem, como é a relação dos dois naquele momento. Então, o cinema direto, é engraçado que os estadunidenses, os norte-americanos, Canadá também, resolveram chamar o cinema direto, direct cinema, que eles chamavam antes, de cinema vérité. Eles se apropriaram dos franceses para chamar cinema vérité o documentário observacional, não aquele documentário participativo do encontro do diretor e personagem. Bom, e aí, nessa história toda, eu disse, não, eu tenho que ouvir outras pessoas, quem convive com ele, os colegas e tal. Da família dele, a única pessoa que existia em João Pessoa, o pai acho que não tinha morrido ainda, mas a mãe morreu cedo. A mãe dele morreu quando ele era criança e ele foi adotado pela tia. Foi viver com a madrasta, sofreu e não queria, e a tia adotou. Para ele, a mãe era a tia. E, não, aí eu perguntei se a gente podia entrevistar a tia. Ele disse, pode, minha tia pode. Ele conversou com ela aceitou, e é muito interessante a espontaneidade dela, né? Mas eu tive contato no dia que eu fui filmar, né, com ela, né? Eu fui lá, acho que fui com o Mato, ele me esperou, eu fui na casa dele, que eu nunca tinha ido, e entrevistei a tia dele. A irmã que morava, não sei se já morava em João Pessoa, morava no interior, não sabe, ele só disse, não, tem minha tia, se quiser falar é com minha tia, que é a minha mãe adotiva, né? Então, por isso, eu achei super essencial, eu acho o depoimento dela muito, né, tem uma certa ingenuidade, mas é muito bonito, é muito singelo aquele depoimento, é comovente. O filme busca mostrar a competência e o profissionalismo do Perequeté. Por que você achou importante focar nesses aspectos? Mostrar para Paquetá como uma pessoa preocupada de, de, de se apresentar ao mundo como um profissional, uma pessoa séria, era uma necessidade urgente para ele, porque as pessoas não levavam a sério, né? Como ele fazia personagens cômicos, infantis e tudo mais, ele foi boicotado em algumas peças de teatro, porque achava ele infantil, fisicamente ele aparentava mais jovem do que era,
e também de se mostrar como um ator sério, um ator dramático, porque ele dublava, fazia papéis femininos, tudo isso ficava muito assim. Aí é o universo queer, o universo travesti, o universo da performance musical e tudo mais. Então ele tinha uma necessidade muito grande. Eu acho que isso que me orientou a procurar pessoas para falar dele como profissional, né? Mais de um desejo dele. É interessante que depois eu fiz um documentário chamado O Diário de Márcia, sobre uma trans paraibana, a primeira mulher a fazer adequação de sexo pelo SUS. Ela já estava na fila e seria a primeira. Então, da mesma forma, ela o tempo todo essa preocupação de mostrar que era uma profissional, que era uma pessoa séria, que é uma pessoa inteligente, que não é, ela queria dissociar a imagem de travesti, ela era uma trans, não se prostituía, então o tempo todo essa afirmação, né? Então a necessidade da comunidade LGBTQI a mais, NP, de, né, da comunidade queer, de se mostrar séria, que é profissional, que trabalha, que produz, tem esse discurso nesse Diário de Márcio o tempo todo, eu produzo conhecimento, eu sou uma pessoa que produzo, eu estou inserida no trabalho, na sociedade, eu tenho um trabalho, eu sou cerimonialista da Câmara, o que foi um avanço em João Pessoa, foi um escândalo, ela está no cerimonial da Câmara, quando a gente nem falava em trans, ou era travesti, ou era mulher, então o nome trans nem estava na moda ainda. E ela, quando eu fiz o filme, sim, já se falava em trans. Já estávamos fazendo as cirurgias de adequação, de readequação, de... Então, é isso, eu acho que tinha era uma preocupação no meio queer, no meio LGBTQIAPN+. Em Perequeté, vemos registros das gravações do filme Esperando João, de Gilmar Muniz de Brito. Por que você escolheu filmar aquelas cenas? E quando eu decidi a filmar, colocar um filme dentro do filme, não foi nenhuma coisa de estética pensada, vou fazer uma abordagem metalinguagem, né? Não foi. É porque naquele período que a gente estava filmando, Perequeté, Jomar estava fazendo o filme dele. E aí eu queria tudo que fosse de imagens que contribuísse para falar do, que somassem, para fazer a imagem do profissional, do artista. E aí foi ótimo ter encontrado naquele hotel, naquela cena do Hotel Globo, Jomar filmando, Anaída entrando aquele hotel, um hotel histórico, onde Pedro II se hospedou. Né? E a cena lá é bonita, o local é bonito. E foi ótimo para o filme ter essa cena metalinguística. Né? Mas não foi assim, foi coincidência de estar o filme sendo filmado, os dois juntos, e Perequeté atuando no filme de Gilmar. Então era super importante colocar essa cena dentro do meu filme, né? Mostrar que além de ator de teatro, também ele fazia cinema. Né? Como foi a recepção do filme quando ele foi lançado em 1981? Como Perequeté era um personagem no meio artístico, claro, eu era celebridade, claro, no meio artístico, as pessoas que gostavam de teatro, que iam ao teatro, ele era conhecido de todo mundo. Era uma figura que às vezes até a gente achava, lógico que hoje de forma errônea, folclórica, porque ele era muito divertido, ele vivia performando, ele tinha uma postura, ia para o restaurante universitário, eu me lembro que eu já almocei com ele no restaurante universitário, e onde ele estava lá com a coluna ereta, a bunda para trás, então era uma característica dele, era aquela coisa, a postura que ele brigava para ter essa postura e pregava que os alunos, os colegas deviam ter uma postura correta para um bailarino, para um ator e tal. Então tinha uma certa as exigências que ele se dava, ele cobrava para ele, a gente achava engraçado, porque achava exagerado tudo, né? Então ele terminava sendo entre a gente uma figura divertida, né? Mas também uma celebridade, porque ele, e com o filme, realmente trouxe, o personagem ficou mais conhecido, Perequeté ficou mais conhecido, né? Porque a gente fez várias sessões na universidade, no teatro da universidade, nessa mostra que a Polícia Federal invadiu, jogou bomba de gás lacrimogêneo, disparou bala de efeito e tal, e a gente correu com o filme na mão para não perder o filme, porque a gente não pediu licença censura para exibir o filme. Existia um censor, que não sei se está vivo, chamava Pedrão da Censura.
todos os filmes passavam no cinema da cidade, tinha que passar, ele tinha que ir lá no cinema ver e dizer se passava ou não. E a gente não estava nem aí, nem pensava que a ditadura era tão assim, né? A gente achava que já estava numa democracia. Então, fez a mostra de cinema independente, foram 4 mostras, mostra de cinema independente, né? E eu não sei qual, se essa foi a primeira, talvez, e o meu filme estreou lá, né? Então eu até achei boa a repressão, confesso, na época, porque meu nome apareceu no jornal e ninguém me conhecia. Então, filmes, polícia invade, não sei o quê, e pega os filmes, aí saiu a programação, nem falava de mim. Programação Perequeté de Bertrand Lee, os filmes estavam previstos e que não passaram pela censura. Então, acho que talvez o jornal já estivesse fazendo uma crítica, não sei, não me lembro. Mas eu fiquei feliz demais de ver, eu acho que eu tentei esse jornal, de ver meu nome no jornal. Pela primeira vez, meu nome estava no jornal. Considerações finais sobre Perequeté? O início, quando eu estreiei Perequeté, me deu uma tristeza porque Perequeté, eu achava que ele ia adorar o filme, que ele ia achar aquilo muito bom para a vida dele e não foi. No início ele assistiu escondido, tem um teatro Lima Penante, tem lá a cabine de luz, e, né, não era um cinema, mas parecia um cinema com as janelinhas, e ele subiu, ele não assistiu junto com a plateia, estava lotado o cinema, tem uns 150 lugares. O teatro, né? O Teatro Lima Penante, na universidade, no Núcleo de Teatro Universitário, tem esse teatro. E ele viu escondido e alguém disse: Você está horrível. Foi um cineasta. Você está horrível nesse filme. Ele ficou com isso, né? Era muito crítico sobre ele mesmo, né? Muito exigente. Ele não gostou do filme, nunca pediu para nunca me pediu para censurar, mas nunca quis ver. Quando foi digitalizado, eu mandei um link para ele quando estava na internet. Aí não sei se ele viu ou não, se ele teve curiosidade de ver tranquilamente, porque ele disse que viu o pedaço, olhava pela janelinha da projeção. E na realidade o projetor ficava embaixo mesmo, que era um Super 8, e ele lá em cima assistindo. E nunca mais ele quis conversa, falar sobre esse filme. E eu fiquei puto com o cineasta, que é um cara super talentoso, que ele foi fazer uma coisa dessa. Ele era louco, né? Depois virou professor universitário todo. Foi o primeiro a fazer um filme autobiográfico no Brasil, acredito, eu defendo isso no texto. E ele fez essa brincadeira, ou não sei. E a partir daí ele não queria se ver no filme. Mas aí eu fiquei triste, porque pô, tudo que eu fiz orientando também por ele, sugerindo cenas, ele sugeria cenas, vamos gravar isso no teatro, vamos fazer isso. E assim, e depois eu percebi que ele não gostou do resultado, para mim foi uma ducha de água fria. Né? E hoje, assim, depois eu tive coragem de mandar o filme para ele. Eu disse, nessas alturas do campeonato, gosta ou não gosta, só tá o teu filme aí, ó, em digital. Né? Só tinha uma cópia em Super 8. E ele nunca me respondeu se gostou ou não. E só veio agora, ele voltando a Paraíba, que ele não tinha contato com ele. Eu comecei a ter contato na internet, ele apareceu, a gente descobriu que ele estava em Nova York, que ele foi para o Rio, a gente não teve mais notícias. E aí depois ele veio a João Pessoa e está tudo bem comigo, sem problema, a gente se encontra. E agora ela aceitou voltar, retomar o filme, e a gente discute o filme, assistindo o filme juntos, e eu discutindo as cenas, lembrando, tentando lembrar como a gente fez aquela cena, por que a gente fez e tal. Então hoje ele está super feliz, eu acho que é uma forma dele, ele agora vê a força do cinema, o poder do cinema. Naquela sessão do Anthology Films Archive, ele viu a força do cinema, né? Então ele hoje está pronto para rever aquilo, não tem mais vergonha da imagem dele na época, né? Então a gente vai tentar ver se isso sai um longa-metragem desse reencontro. Você participou de outros filmes da Onda Queer da Paraíba, como Era Vermelho Seu Batom, de Henrique Magalhães. Você pode compartilhar como foi a experiência de fazer esses filmes? Aquele contexto de fazer tudo junto, de experimentar, então todo mundo participava do filme de todo mundo, não exatamente de todos, mas sempre tinha uma colaboração, né? Era Vermelho Seu Batom, a gente ia acampar na praia Baía da Traição todo ano, brincar o carnaval lá, naquela praia, naquele exato local onde Henrique
Magalhães, diretor, Henrique, personagem, ele amava a barraca. Aquela praia a gente ia caminhar por ela e tal. Henrique levou a câmera, ajuda a fazer um filme, vamos, eu levei minha câmera fotográfica, Torquato também fazia do grupo, porque a gente tinha um grupo muito coeso, né, assim, de passar fim de semana junto e tal. Tinha também Everaldo, que é o diretor de Sagrada Família, é esse que disse que Terequeté estava feio no filme e tal, na loucura dele, estudante e tal. E a gente acampou ali e surgiu de um documentário que era gravar as virgens das trincheiras que desfilavam nessa praia. Trincheiras é uma avenida de João Pessoa antiga. E esse bloco ia desfilar, ia brincar carnaval em Bahia Traição, Virgens da Trincheira, das Trincheiras. E então a gente surgiu uma ficção, né, ali dentro, um roteiro criado sem escrever, só nas discussões, nas conversas. Torquato fez a câmera, eu fiz foto de cena, acho que foi Everaldo que fez o som. Então, a gente brincando o carnaval e fazendo um filme, né? Então existia essa coisa. Nós também não participei porque eu estava na França estudando, mas que queria ter participado, né? E isso, eles entravam como atores e tinha um trabalho de metalinguagem bem interessante nos filmes, né? Sempre tinha um trabalho de metalinguagem. Parece que era uma coisa da moda, se eu não me engano, assim, brincar com isso, né? Então, ao mesmo tempo, em Baltazar tem uma ficção histórica, você tem os personagens com câmera e termina num carnaval contemporâneo em Olinda, né? Aquele carnaval todo mundo festejando, quer dizer, se lixando com a repressão da igreja e todo mundo tendo sua vida. Então tem uma mensagem muito legal, muito positiva. Além de falar de um fato histórico da Inquisição da Igreja Católica, a gente tinha também uma libertação. Todo mundo ali estava um grupo organizado de militância, né, LGBTQIAPN+, e né, fazendo cinema e brincando com cinema. Né? Então havia esse momento muito propício, todo mundo se ajudar, fazendo cinema, fazendo arte. Era uma atividade de militância do grupo, né? O Baltazar da Lomba. Né? E Era Vermelho Seu Batom é a militância de Henrique. Henrique era dos militantes o mais ousado. Eu admirava muito, mas não tinha coragem de fazer o que ele fazia. Henrique subia a palco de show, assim, subia no palco do show de Elba Ramalho, pediu autorização e leu um manifesto, o primeiro manifesto lido, não sei se no Brasil, mas assim, claramente pedindo os direitos e respeito. Né? Ele era o único que tinha coragem de botar a cara na televisão, não tinha televisão ainda gravando na época, né? A gente recebia o sinal de Recife, mas logo que teve, Henrique já deu entrevista e sempre nunca se candidatou a vereador, que é uma coisa que pouca gente sabe, e a gente saía ajudando, distribuindo panfleto na praia, Henrique com um estandarte chamado Magal, que era o apelido carinhoso dele, Henrique Magalhães, a gente chamava Magal, e as pessoas riam porque estava lá um candidato defendendo a pauta gay, né, naquela época. Né? Era muito corajoso. Henrique foi sempre com seus quadrinhos, com seus cómics lá, ele sempre, a temática era isso, não só gay, mas política, os costumes, tudo isso ele tá, e ainda hoje, né? Ele publica no Instagram e fez muitas revistas, publicou muito, e esse talento dele com os quadrinhos ajudou muito na causa, porque todos os desenhos eram com Maria, o personagem dele, ele fazia e a gente usava nos cartões postais, nas pichações, né, defendendo a causa LGBTQIAPN+.